porque nós ainda ouvimos na minha vida. A pessoa abre a boca e dizer que não se arrepende de nada que fez na vida. Há aqueles que digam também assim: eu até me arrependo de ter feito, mas se precisar eu faço de novo. Eu me arrependo, mas olha, se fizer de novo eu faço de novo. E ainda tem outros que dizem: graças a Deus eu não tenho nada do que me arrepender. Olha, definitivamente não é graças a Deus, isso é um engano, né? Então não é graças a Deus. Graças a Deus nós podemos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender de tantas coisas. E aí talvez seja necessário nós definirmos o que realmente significa arrependimento. Qual é a essência desse mandamento de Jesus? Jesus diz: arrependam-se, mas o que efetivamente se constitui arrependimento? Talvez seja melhor dizer o que não é arrependimento, né? Olha, arrependimento não é uma simples tristeza por ter cometido alguma coisa errada, por ter feito alguma coisa errada. Não é uma tristeza porque cometeu um pecado. Nem também arrependimento não é uma momentânea, uma discreta mudança, uma tentativa de mudar um comportamento. Isso também não é arrependimento. Isso parece estar muito mais relacionado com remorso, com sentimento de culpa, com o medo do castigo ou de perder alguma coisa. Arrependimento é uma mudança interior. É algo que acontece no nosso interior, vem de dentro de cada um de nós. A palavra arrependimento, ela na sua etimologia, ela significa uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente, uma mudança de modo de pensar. É como se eu agora percebo aquilo que é indevido, aquilo que é errado, e me leva a uma decisão, a moldar a minha natureza, a não mais, em hipótese alguma, fazer aquilo. É uma decisão, eu mudei o meu modo de pensar. A mudança do comportamento pelo arrependimento é uma mudança radical, não é uma mudança superficial, nem muito menos uma mudança temporária, mas é algo que vem do nosso interior, é algo que começa agora a moldar a nossa personalidade. O nosso arrependimento, ele faz uma mudança na nossa personalidade, atinge o nosso caráter e vai determinar quem realmente eu sou. Isso é arrependimento. E aí, existem ainda outras perguntas, né? Pessoas dizem assim: poxa, será que eu devo ter receio de me arrepender? Será que é humilhante? Né? Muitas pessoas cometem um pecado e logo em seguida, em sequência, emendam outro pecado, que é o do orgulho. E aí tem uma dificuldade de se arrepender, porque parece que se arrepender, eu vou ali estar quebrando o meu amor próprio. Engano, isso é orgulho, isso é vaidade. Existem pessoas que pensam mesmo e agem como se o arrependimento fosse coisa para pessoas fracas, que é uma humilhação. Arrependimento é para derrotados. Olha, aqueles que julgam que arrependimento é para pessoas fracas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De certa maneira, essas pessoas estão certas. Sabe por quê? Porque é para os fracos mesmo. Mas a evidência da fraqueza não está no arrependimento, está no pecado. Nós somos fracos, e como fracos, pecamos. Arrependimento é para os pecadores. Então arrependimento é para os fracos, sim, mas para aqueles que admitem a sua fragilidade, admitem a sua dificuldade. Olha o que Jesus disse em Lucas 5,32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento, não aqueles que se julgam justos,
quem não se arrepende se julga justo, mas são os humildes que serão herdeiros do Senhor. É isso que diz no Sermão do Monte. Os humildes herdarão a terra. Não se arrepender é tolice. O arrependimento precisa nascer de uma decisão. Eu decido, eu preciso, eu vou me arrepender. E aí depois disso vem, sabe o quê? Vem a graça da transformação. A transformação é graça de Deus. Vem pelo perdão. Eu quero aqui que vocês tomem nota e possam discutir na sua célula. Essa semana acompanhe a leitura do devocional, do livro. E olha, vamos entender aqui alguns aspectos, né, que acontecem quando existe o arrependimento. Quando eu me arrependo, o que acontece quando eu verdadeiramente me arrependo? Em primeiro lugar, quando me arrependo, eu produzo frutos. Olha, não tem sentido nenhum, é incompatível arrepender-se e continuar na mesma prática anterior. Isso é incompatível. Eu não posso continuar. Eu arrependi e continuei na mesma prática. Isso é incompatível. Quando eu me arrependo, e me arrependo verdadeiramente, vão surgir evidências do meu arrependimento. Vai ser visível, a transformação acontecerá. Olha o que disse Jesus, em Lucas 3:8. Diz assim: deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Pessoal, algumas vezes, algumas pessoas vivem, sabe o quê? A arrogância da salvação. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com arrogância da salvação. Por se achar, salvos, filhos de Deus, acham que agora podem viver do jeito que querem. Do jeito que querem. E não estão sujeitos a absolutamente nada. Olha, Jesus salva sim. E uma vez salvo, eu creio, Ele salvou. Ele te chamou para ser filho. Naquele momento que houve o novo nascimento, estamos salvos. Mas Jesus salva à medida que Ele chama para o arrependimento, e na mesma proporção que Ele salva, chama ao arrependimento, Ele determina que é necessário produzir frutos. Ele diz: deem frutos que mostre o arrependimento. Para isso, existem alguns aspectos aqui nessa produção de frutos que são indispensáveis. É indispensável o reconhecimento do pecado. Reconhecimento do pecado. Olha, o pecado e a decisão de permanecer em uma prática pecaminosa constituem-se em um não a Deus. Quando alguém decide, banca, tem gente que banca permanecer na prática do pecado, está dando um não a Deus. É como se: não, Deus, eu não preciso de você, eu não preciso daquilo que você está dizendo, eu vou por esse caminho. Ou seja, é uma rejeição. A pessoa que não reconhece o pecado, ela está rejeitando a Deus. É o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo foi à toa. Foi à toa. Ah, tudo bem, Ele se sacrificou para que eu me arrependesse. Paciência, sinto muito. É isso que uma pessoa que permanece na prática do pecado, ela está dizendo. Olha, eu mostro o meu arrependimento, eu mostro o meu amor a Cristo, quando eu trato o pecado como pecado. Pecado é pecado. E não fico buscando justificativas ou minimizando, tentando domesticar o pecado e as consequências das minhas ações pecaminosas. É preciso, nós necessitamos de reconhecer o pecado. É preciso reconhecer.
Lembram da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo ali tomou uma decisão, e ali ele então desobedeceu completamente, sofrendo consequências. Em determinado momento, ele sentenciou. Ele disse: eu vou ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, admitiu o pecado. Ele não justificou: ah, pai, eu fiz isso por conta daquilo, olha, sabe como é que é, juventude, não sei o quê. Não. Admitiu, reconheceu o pecado. Olha, esse é um passo essencial, reconhecer o pecado. Isso é fruto de arrependimento. Isso é fruto, necessariamente, quando eu reconheço que pecado é pecado. Existe ainda, quando eu produzo fruto, eu dou sentido para a vida. A minha vida é uma vida relevante. Quando eu produzo frutos, eu evidencio isso através de uma vida com significância, uma vida consequente. A minha vida, existem consequências na minha vida, existem consequências nas minhas atitudes, existem consequências nas minhas decisões, existem consequências nas minhas escolhas, existem consequências nos meus projetos. Olha, pessoal, não podemos nos enganar, a vida aqui na terra é muito curta, e o pior, nós não temos a ideia do tempo que realmente nós teremos, né? A gente podia dizer: ah, a vida é muito curta, a vida tem 80 anos, 90 anos, 70 anos, pode ser 50, pode ser 40, 30, 20, não sei. O fato é que a vida é muito curta, e principalmente ela é tão curta quando se compara com a eternidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas esse curto período de tempo aqui, ele nos é dado, sabe para quê? Para a formação, para a nossa preparação. Nós estamos nos preparando para como nós viveremos a nossa eternidade. Portanto, se mal formado, mal preparado, mal viveremos eternamente. A vida aqui é uma vida de preparação, nós não podemos perder isso de vista jamais. E é preciso uma reflexão permanente. Aonde o meu comportamento me leva? Qual o legado que eu estou deixando para a próxima geração? Qual é o sentido da minha vida? Uma vida que produz fruto, ela precisa evidenciar sentido. Ainda, uma vida que produz fruto, que Jesus espera de cada um de nós, ela envolve também uma mudança de mente. Falei anteriormente, mudança de mente, isso é arrependimento. O fruto é essa evidência, é o visível, mas isso só acontece, o visível só acontecerá se a mente for realmente transformada. Essa é a proposta do arrependimento, uma mente transformada, não é uma mente acomodada, não é uma mente com uma conveniência momentânea, não é uma mente seletiva, não, é uma mente transformada. Olha, a cada dia, né, sociedade dinâmica, nós estamos em plena mudança, estamos aí mudando completamente. As últimas décadas, talvez a sociedade experimentou, foram as 3 últimas décadas de maior transformação social, dado a questão da comunicação, enfim. Tantas coisas, surgem novas práticas, surgem novos costumes, surgem novas possibilidades. Nós não podemos ser levados por uma onda qualquer. Nós precisamos confrontar todas as coisas. Nós precisamos perceber o que nós estamos pensando, o que nós estamos praticando, o que nós estamos propagando, o que é que nós estamos nos envolvendo. Se cada uma dessas coisas existe uma prática de pecado. Uma mente transformada nos conduz a práticas transformadas. Olha, pecado, eu não sou
aqui nem um pouco legalista e querer determinar que pecados é um conjunto de regrinhas ou um conjunto de conveniência. Não, absolutamente. Nós entendemos, biblicamente, que o pecado é um estado de separação de Deus. Ou seja, quando eu digo um não a Deus, eu me separo da vontade dEle. Eu entro num estado de pecado. Nós somos seres racionais. Já exploramos isso. E a pergunta básica de quem tem uma mente transformada é: tal atitude, tal prática me leva ao pecado? Isso me leva a pecar? Olha, se isso me leva a pecar, e se pecar está afastado de Deus, eu não quero isso de maneira alguma. Eu mudo a minha mente, eu me transformo. A vida de um arrependido, a vida de um salvo em Cristo Jesus, ela é evidenciada nos frutos. Em segundo lugar, quando eu me arrependo, eu tenho a consciência, sabe de quê? Que eu preencho uma urgente necessidade. Necessidade. É uma necessidade minha. Eu preciso entender que arrependimento é uma necessidade. Olha, o pecado como uma transgressão está sempre associado a uma consequência, né? Toda transgressão, ela tem uma consequência, uma culpa, uma pena a ser cumprida. É muito comum, né? É muito comum pessoas associarem sempre um acontecimento com alguém. Aconteceu, aí a pessoa fala: ih, aquilo ali devia ser fruto do pecado. Ali foi uma consequência do pecado daquela pessoa. Sim, muitas vezes são mesmo. Mas é muito comum, né, e recorrentemente nós temos isso, quando acontecem tragédias, né? Existem grandes tragédias, pessoas associam a um castigo divino. E quantas pessoas levantam essa questão, olha, nas redes sociais, em debates, enfim, em tantos momentos, quando acontecem terremotos, tsunamis, né? Desastres naturais, não naturais, aquele incêndio na boate lá no Rio Grande do Sul, olha quantas pessoas abriram a boca para dizer: ali foi um castigo de Deus contra aqueles pecadores, como se o pecado das outras pessoas fosse sempre maiores do que os seus, né? As pessoas que dizem isso, parece que o pecado dos outros levou-os a uma destruição. Os meus não. Ali, né, é importante a gente entender que parece que reconhecer pecado é muito fácil quando é nos outros. O texto que lemos hoje aqui em Lucas 13 traz uma narrativa, né, que aponta para duas calamidades nacionais que aconteceram ali em Jerusalém. Jesus, ele cita duas calamidades, né? A primeira ali foi um massacre de alguns galileus que vieram até Jerusalém para adorar. E eles estavam oferecendo sacrifícios, e quando eles estavam oferecendo os sacrifícios, Pilatos, governador da Judéia, ele ordenou ali, e todos foram mortos com os seus sacrifícios. E alguns judeus imediatamente associaram ali que o pecado daqueles ali eram terríveis, que os levou à própria morte. A segunda calamidade foi citada ali, foi o colapso da torre de Siloé. E o texto, ele só diz isso, fala que 18 pessoas ali morreram, e que também foi associado a uma punição contra o pecado daqueles 18. Mas olha, para essas duas catástrofes aqui, né, como um ensinamento, Jesus logo corrige o entendimento e diz assim: vocês acham que eles são mais culpados do que vocês? Olha o que diz o versículo 5 de Lucas 13: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja,
não são só os outros que perecem ou que perecerão, mas Jesus diz: todos que não se arrependerem. Olha, nós vimos aqui semana passada, na introdução dessa série, a necessidade do novo nascimento, ou seja, a necessidade de um novo começo, e a necessidade é para todas as pessoas, independente. O novo nascimento é uma necessidade a todas as pessoas. Nós vimos aqui no texto de João 3, e o versículo 7 disse: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está falando de necessidades básicas, é necessário a cada um de nós. E na mesma proporção, é necessário que haja arrependimento. Arrependimento é uma necessidade urgente de cada um de nós. Meus queridos, absolutamente ninguém está excluído do julgamento. Ninguém está excluído do julgamento. Mas presta atenção. Eu quero botar uma citação aqui, né? Um parágrafo aqui. Olha, o perdão, eu quero que vocês entendam isso. O perdão é uma oferta misericordiosa de Deus. Mas, na mesma proporção que existe a advertência misericordiosa de que os que recusarem a oferta perecerão no juízo de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Nós precisamos entender. Deus dá misericordiosamente o seu perdão, na mesma proporção que Ele está nos alertando. Isso não é uma ameaça. Deus não está ameaçando ninguém, mas Ele, antes do cumprimento do julgamento, Ele está dizendo, são as regras do jogo. Ele está dizendo: olha, eu não quero que ninguém venha a perecer no juízo. E a chave para não perecer no juízo, sabe o que é? Arrependam-se. É uma advertência misericordiosa. Nós não podemos banalizar a nossa necessidade de arrependimento. Em terceiro lugar, quando eu me arrependo, eu saio a proclamar. Eu saio a proclamar. Eu entendo tudo isso, né? E eu, por entender isso, eu agora vou tornar isso que foi transformador na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O meu arrependimento, né, nós precisamos pensar assim: não me torna superior ou melhor do que ninguém. Não, absolutamente. Nós não somos superiores a ninguém, porque entendemos a mensagem. Não me dá o direito de julgar, muito menos de condenar ninguém. Pelo contrário, deve desenvolver em cada um de nós um senso de compreensão para com os outros. Ora, eu entendi o arrependimento, eu me arrependi, eu evidencio frutos, eu sei a minha necessidade, eu agora compreendo a necessidade de todas as pessoas. As pessoas precisam conhecer essa verdade que me libertou. Não sou eu que diz isso, mas é o próprio Jesus. Olha o que diz em Lucas 24, 46, 48, diz assim: e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, o mandamento de Cristo para o arrependimento não está restrito a um determinado povo, muito menos a um grupo de pecadores, né? Muitas vezes nós achamos que um determinado grupo de pecadores precisam se arrepender, mas por ser uma necessidade urgente, como vimos anteriormente, precisa ser anunciado a todos os povos, a todas as nações.
Uma pessoa que experimenta o arrependimento pleno, que passa por essa verdadeira, mudança de mente, essa pessoa é tomada por um senso de responsabilidade, de levar essa verdade a outras pessoas. Proclamar o arrependimento não é uma atitude acusatória, não, absolutamente. Mas antes, é uma atitude de descortinar os olhos das pessoas, é oferecer um caminho para um perdão misericordioso, é oferecer uma possibilidade de cura, é oferecer o caminho da liberdade. É anunciar que o preço ao qual nós estávamos condenados, pela prática dos nossos pecados, foram pagos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Foi assim que disse Jesus. Simples assim. Arrependam-se. Arrependam-se. Passem por uma mudança radical. Experimentem a mudança radical. Afinal, chega de hipocrisia. Hipocrisia é quando alguém está aparentando algo exterior, mas o seu interior continua corrompido. Não houve uma mudança de mente. Chega de rebeldia. Rebeldia é quando nós sabemos o que é certo, mas por conveniência, nós insistimos no que é errado. Arrependam-se. Simples assim. Esse é um mandamento. Produza frutos de arrependimento. Reconheça o pecado. Viva uma vida com sentido. Tenha uma mente transformada. Arrependam-se. Aceite que é uma necessidade urgente. Arrependam-se, honrem a Deus, exalte a Cristo proclamando esse mandamento. Assim, e só assim, nós desfrutaremos do melhor. Nós teremos a prometida vida em abundância que Jesus Cristo nos prometeu. Arrependam-se. É isso que Jesus espera dos seus seguidores. Vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento, porque o seu Espírito Santo foi prometido e foi outorgado. E a palavra de Deus é clara quando diz que o Espírito Santo, ele viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz que nós buscamos ao Senhor, em todas as coisas nós o encontramos, quando nós buscamos de todo o coração. Então, com todo o coração, abra o seu coração nesse momento, para que o Espírito Santo traga convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, é dependentes de Ti, Pai, é confiantes em Ti, que nós abrimos, Senhor Deus, a nossa vida. Ó, vem Espírito Santo de Deus, Tu que conheces a cada um de nós, o que está oculto aos outros, mas a Ti, Senhor Deus, é conhecido cada recôndito da nossa vida, da nossa existência. Tu conheces os nossos pensamentos, as nossas motivações, Tu conheces os nossos desejos, Tu conheces todas as coisas, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vem mostrar a cada um de nós aquilo que nos conduz ao pecado, aquilo que nos afasta de Ti. Traz, Senhor Deus, a cada um de nós esse entendimento, para que haja uma decisão ao arrependimento e a misericordiosa graça do Teu perdão possa repousar, Senhor Deus, sobre os Teus filhos,
para que possamos gozar a plenitude nessa vida e na eternidade, na tua presença, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.